A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 1 do segundo trimestre da CPAD em 2020, onde a gente vai trabalhar sobre um tema muito importante nesse trimestre, Jesus e o Reino de Deus. E o tema da aula de hoje vai trabalhar sobre o seguinte argumento: Jerusalém e Galileia, as terras em que Jesus viveu. Vai valer muito a pena a gente estudar juntos aqui a palavra de Deus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, deixa também o seu comentário, tá bom? Vale muito a pena quando você faz isso, nos ajuda muito a falar de Jesus. Coloca aí de onde você está assistindo a aula de hoje. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, adolescentes vencedores, discipulado. Tem muita coisa boa aí no canal, é só você procurar. A aula de hoje vai tratar sobre esse tema muito importante. É legal você observar aí o texto bíblico da palavra de Deus, observar também os objetivos e os pontos da tua lição. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Jerusalém e Galileia, as terras em que Jesus viveu. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. E nesse trimestre nós vamos analisar Jesus e o Reino de Deus. Esse trabalhar de Jesus compartilhando o Reino de Deus. No primeiro ponto da nossa lição, nós vamos trabalhar o seguinte argumento. Nesse primeiro ponto, nós vamos observar a respeito do aspecto do ministério de Jesus. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus se encarnou como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É muito importante você observar o texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 3. Leia também João, capítulo 1, versículo 14. Jesus, ele habitou entre nós como ser humano também. Não deixou de ser Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Muito importante a gente entender esse aspecto aqui. Mas quando ele habitou em Jerusalém, na Galileia, ele habitou como ser humano, não deixando de ser Deus. E onde ele pisava, exatamente, acontecia um impacto a partir da sua mensagem, da propagação do reino de Deus. O reino de Deus moveu o mundo nos dias de Jesus e move até hoje. E essa narrativa de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9, onde pisar a planta do teu pé, eu vou ter dado, é uma narrativa também que traz esse aspecto que estamos trabalhando aqui a respeito de compartilhar o reino de Deus, de compartilhar a pregação de Jesus, de compartilhar as boas novas do Evangelho. E a mensagem de Cristo em Jerusalém e na Galileia impactou o mundo. Foi tão forte que chegou até os nossos dias. Então, finalizando esse primeiro ponto da sua lição aqui da classe dos juvenis, você vai falar sobre esse impacto de Jesus na terra, esse impacto de Jesus em compartilhar as boas novas, esse impacto de Jesus em compartilhar as boas novas do reino de Deus. E apresente também a ação do tópico 1, tá? Tem uma dinâmica aí para você poder trabalhar com os teus alunos em sala de aula. Finalizando então esse ponto, vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai analisar literalmente as terras de Jerusalém. O segundo ponto da nossa lição fala sobre Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Jerusalém, nos tempos bíblicos e até hoje, é tida como uma cidade religiosa, uma cidade que é o centro do cunho religioso do mundo. Jerusalém é visto como lugar de adoração. No Antigo Testamento, você precisa ter isso em mente. A adoração judaica é uma adoração voltada para a geografia. Como assim? Observe, todo judeu adorava a Deus em Jerusalém, porque em Jerusalém se encontrava o templo. O próprio Daniel orava 3 vezes ao dia com suas janelas abertas para Jerusalém. Por que para Jerusalém? Lá estava o templo. No Novo Testamento, Jesus explica isso para a mulher samaritana, que hoje a adoração ela é realizada em qualquer lugar onde você estiver adorando a Deus com o coração quebrantado e, claro, fiel a Deus, Deus recebe a tua adoração. Não está mais presa na geografia. E quando você observa para Jerusalém, você olha para Jerusalém, você percebe que ela é
o centro religioso. Por quê? Jesus passou por ali. Ele passou por ali e além de passar por ali, ali já era um centro religioso naquele período. De acordo com Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 28, está escrito na palavra de Deus que Jesus, ele já foi para Jerusalém ainda menino aos 12 anos. Lucas traz essa narrativa. Por quê? Todo judeu precisava ir a Jerusalém para poder adorar a Deus. Lá é o centro de adoração nos dias de Jesus. E você percebe aqui essa visão de adoração geográfica. Após Jesus, nós já entendemos que a adoração, ela passa a ser uma adoração que é realizada em qualquer lugar. Mas conforme está escrito em João, capítulo 2, versículo 13 a 22, Jerusalém se tornou exatamente um local de comércio religioso, um local onde as pessoas comercializavam a fé, e Jesus expulsa os cambistas, aqueles que estavam explorando da fé das pessoas. E aqui a gente precisa entender até um aspecto histórico. O que acontecia? A adoração era geográfica, as pessoas ofertavam a Deus com animais, com alimentos, para poder oferecer ao Senhor um sacrifício. Digamos que você levava ao Senhor um cordeiro perfeito para a adoração da tua casa, que você criou com muito carinho e levava para Jerusalém nesses dias aqui de Jesus. O que as pessoas faziam? O sacerdote corrupto observava o teu cordeiro, colocava defeito nele, te obrigava a jogar fora esse cordeiro ou vendê-lo por um valor bem mais abaixo do que ele valia. Ele automaticamente comprava esse cordeiro e te obrigava também a comprar um na mão dele, mais caro, com um valor absurdo. E comprando esse cordeiro, você então poderia oferecer um sacrifício. Só que um pequeno detalhe, aquele cordeiro que ele comprou na tua mão, que era perfeito, ele agora colocava mais uma vez para a venda e fazia o mesmo processo com outra pessoa, dizendo que o cordeiro que ela trazia era um cordeiro imperfeito, não servia para oferta, colocava defeito, obrigava a pessoa a vender o dele mais barato e vendia aquele que ele estava em mãos por um valor mais caro. Isso aqui é a corrupção da época. Isso desagradou Jesus. E Jesus expulsa os cambistas de Jerusalém, o centro religioso daquele período. Versículo 1 ao 11 está escrito que Jesus entra em Jerusalém. E Jerusalém agora começa a ovacionar Jesus, dizendo que ele é o Messias, filho de Davi. Mas essa mesma Jerusalém, o mesmo povo que estava lá, é o mesmo povo que condena Jesus e grita lá na frente, crucifica. E aqui a gente tem uma aplicação muito interessante. Não confie na voz do povo. A voz do povo é enganosa, gente. A voz de Deus é real, ela é incomparável. Tem gente que pensa que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus não tem comparação. Ela é magnífica, ela não te confunde. A voz do inimigo é a voz do povo. E você percebe aqui o próprio povo, então, agora gritando para crucificar Jesus. Então, Jerusalém tem todos esses aspectos. Tem aspecto religioso, geográfico, tem a corrupção que acontece nos dias de Jesus, que desagrada a Jesus. É a Jerusalém que ovaciona Jesus, mas é a mesma Jerusalém também que condena Jesus. Finalizando esse ponto, apresente a ação do tópico 2 e vá agora para o terceiro ponto da sua lição aqui da classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte argumento na escola bíblica dominical. A Galileia, cidades onde Jesus iniciou seu ministério. No terceiro ponto, nós vamos analisar exatamente essa visão do ministério de Jesus se espalhando por toda a Galileia. O ministério de Jesus se espalha pela Galileia porque a Galileia, nos dias de Jesus, era uma localidade de muito sofrimento, de muita pobreza. Jesus compartilha a mensagem das boas novas entre a Galileia. Ali você encontra Jesus compartilhando as boas novas para os pobres, para os necessitados. Após a tentação no deserto, que está escrita lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, Lucas 4 também, você percebe Jesus iniciando o seu ministério entre os galileus, compartilhando as boas novas do reino e compartilhando também os milagres realizados através do reino, através da pessoa de Jesus. Em João capítulo 2, versículo 1 a 11, está escrito que ele realiza um milagre lá em Caná e realiza esse milagre para a glória de Deus na região da Galileia. O seu primeiro milagre é realizado ali. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 6, você percebe que ele chama o próprio apóstolo Pedro na região da Galileia, na primeira pesca maravilhosa e milagrosa, ao ponto dos discípulos reconhecerem o poderio de Jesus. Mateus capítulo 5 ao 7, especialmente o 6, do versículo
9 ao 13, você percebe Jesus ensinando o Sermão do Monte na Galileia e ensinando também a oração do Pai Nosso para aqueles que estavam conhecendo a respeito do reino de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, você percebe Jesus acalmando o mar. E que mar é esse? O mar da Galileia. O mar da Galileia, aonde era conhecido também como o Mar Doce. A própria Bíblia faz questão de falar que Jesus realiza o seu ministério, os seus milagres ali, propagando o reino de Deus, as boas novas e a respeito da importância desse reino. João capítulo 6, versículos 5 ao 15, é lá que Jesus, na Galileia, também multiplica o pão para aqueles que estão famintos, aqueles que estão precisando de receber exatamente um pão, um alimento. Então o ministério de Jesus floresce na Galileia através das boas novas do reino, da propagação do Evangelho, dos milagres. Finalizando então esse ponto, apresente a ação do tópico 3 e vá para o último ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Qual é a história contada quando passamos por algum lugar? Esse último ponto é uma reflexão para você trazer e traçar aí com seus alunos. Qual é a história contada quando você passa por algum lugar? É uma história boa ou ruim? Jesus, por onde ele passava, ele deixava o exemplo das boas novas. Ele deixava o exemplo da mensagem do reino. Jesus restaurava as pessoas pela pregação, restaurava as pessoas pelo milagre. Por onde ele passava, as pessoas davam testemunho, não por causa da fama de Jesus, mas por causa dos milagres que Jesus realizava, e isso aqui era compartilhar o reino. Vem a pergunta: como estamos compartilhando as boas novas de Jesus, como servos de Jesus, servindo a Deus? Trace essa reflexão para o teu aluno. Finalize então apresentando a ação do tópico 4. É claro, gente, que eu te aguardo aqui na próxima aula, aula de número 2 da classe dos juvenis. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.